Quero, neste momento, saudá-los com a paz do Senhor e um bom dia, uma boa sexta-feira. Quero, por meio desta, fazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical em Subaúma, Ailandra. Já desejar aí forte abraço a todos os irmãos de Subaúma, devido à epidemia, essa variante nova que tem aparecido. Estamos com as portas fechadas da igreja, mas não estamos impossibilitados de falar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desejar aí também a paz do Senhor, nosso pastor Rosildo, sua família, irmã Ana Cleide. Também pedir oração em favor do nosso pastor aqui na Paraíba, pastor José Carlos de Lima. E desejar também a paz do Senhor ao nosso presbítero, dirigente aqui de Subaúma, Marcos Antônio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Temos como tema da nossa escola bíblica dominical, vivendo o fervor espiritual. Olha, todas essas lições até agora, para mim, é de soma de rica importância para aluno de escola dominical. Quando eu falo aluno, eu me refiro a todos que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, sem colocar posição eclesiástica. E essa lição, vivendo o fervor do espiritual, ela é uma pena nós não estarmos em classe, ali juntos, para abordarmos a palavra. Temos como textuário: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Temos verdade prática. Ser cheio do Espírito Santo pode se refletir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Aí nós vamos ver que aí há uma diferença. Cheio e cheios. Tem uma significação ali. Não é a mesma coisa. Nós vamos aprender nesta manhã. Temos também, para a meditação em classe ou da igreja, na carta de Paulo aos Efésios, a igreja ali em Éfeso, no capítulo 5, do versículo 15 ao 20, que diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Porque não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui enfatizar algo que diz respeito a esta meditação. Quando se fala de fervor ou fervoroso,
às vezes as pessoas falam, esse irmão é bem fervoroso, ou essa irmã é bem fervorosa. Então, o significado de fervor ou fervoroso, ou fervorosa, no movimento cristão, quer dizer, religioso, é o regoziamento, é o ardor, é a entrega do crente. Mostra sempre disposto para assuntos religiosos, fervor ou ardor significa também devoção. É o crente que está pronto, animado para qualquer obra. Tem um ditado popular aí que diz assim, essa pessoa aí é pau para toda obra. Quer dizer, está sempre disposto a fazer. Mas quando nós observamos aqui, principalmente eu vejo que essa lição chegou em hora oportuna. Por quê? Por que, Ildefonso? Devido ao Covid-19, essa variante que tem surgido aí, na primeira etapa de 2020, para até o momento de hoje, teve irmãos que nós ficamos sem ver ele esse período todo. E a gente se preocupa, porque nós somos o corpo de Cristo. E agora com essa nova de mais 15 dias de fechamento da igreja, e eu creio também que quando chegar aos 15 dias eles vão querer aumentar ou para mais 15 ou prolongar bem mais aí esse período. A intuição dos líderes e principalmente os blocos econômicos, a intenção mundial nessa guerra climática para o poder de uma só pessoa isso aí é uma plataforma onde a economia não está boa, onde a fome também tem alastrado em vários lugares, onde a fé religiosa, qualquer momento desse, vai vir a lei dominical, um dia só, o domingo, para a adoração. O economismo, ele ajuntou e a igreja, as religiões ser uma só. Ninguém pode criticar religião alguma. Estamos indo para uma plataforma aí e só Deus na causa e a plataforma para o anticristo. Mas tudo bem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aquele que tem Deus como Senhor, não que nós estamos aqui descaracterizando as autoridades públicas, aos presidentes, governantes. Não, não é isso. Nós somos sujeitos e estamos prontos também para obedecer. Mas essas coisas têm levado, nesse período que eu iniciei falando, da primeira etapa para agora, tem levado a uma frieza espiritual. Frieza espiritual é diferente de fervor. A pessoa fria é diferente de uma pessoa fervorosa. Mas como que é isso, irmão Ildefonso? Que eu
Eu preciso entender isso. Tudo bem. Eu vou abordar aqui um pouco da frieza espiritual. O que ela causa? E ela vem devagarzinho, como sapatinho de lã. E quando a pessoa vai perceber, todos já perceberam que ela está naufragando. Tudo bem, mas paralisa o que, irmão Ildefonso? Olha, se a Covid-19, quando ataca o pulmão, comprometendo o pulmão, já é paralisando a vida da pessoa, que está sujeito dali entrar no balão de oxigênio e depois talvez nem se recupere e entre em óbito. E a frieza espiritual, ela também paralisa a pessoa de uma tal forma que quando ela pensar, ela vai ficar que nem Sansão, achando que ainda tinha força, que podia ir diante dos filisteus mais uma vez. E aí quando foi ver, ele tinha revelado o segredo de Nazireu, tinha lhes cortado o seu cabelo quando ele adormeceu. Olha aí bem, ele primeiro, ele contou o segredo, adormeceu, foram lá os filisteus, através de Dalila, cortaram o seu cabelo, as forças dele se foi. E depois perdeu a visão. E depois o jeito foi perder a vida ainda nesse negócio. Tudo bem, mas fale então, irmão Ildefonso. Eu vou até resumir que a frieza espiritual torna o cristão, aquele que está andando com Cristo, torna ele um iníquo, porque ele passa a ser levado pela iniquidade. Tudo bem, mas fale um pouco mais, ajuda a melhorar o sentido. Tudo bem, então, o que paralisa as pessoas, a frieza? Ela revela-se na ausência da observância de disciplina devocional, comuns em todo o cristão. E o cristão que tem uma vida devocional para com Deus, para com a igreja, quando ele está nesse fervor, ele observa tudo, ele está pronto para realizar, fazer o que é as disciplinas na igreja, ele ali está pronto para realizar as disciplinas da igreja. Tudo que passa a ser devocional, ele é um participante. Mas quando a frieza ataca, ele deixa de ser. Tudo bem, irmão Ildefonso. Fale então outra coisa. Quando não há mais o desejo de separar tempo para oração e meditação nas Escrituras Sagradas, já pode notar que já é uma disciplina que ele está deixando, já é um sinal de frieza na sua vida espiritual. Uma vez deixando de estar orando, deixar de meditar nas Escrituras, que é o alimento, é o pão da vida do cristão, uma vez que ele não pega mais, não tem desejo mais de ler as Sagradas Escrituras, pode já ver que ele está, se pôr o termômetro, vai dizer, você está ficando frio. O tempo seu está frio, não está quente não. O que mais, irmão Ildefonso? Uma das práticas importantes na vida do cristão, do que é seguir a Cristo, é que o jejum, ele também deixa de ser praticado. E o jejum, ele serve para mortificar a carne, ele serve também para nós sacrificar ela. Quando nós jejuamos, nós não damos lugar para a carne, aí vamos dar lugar para o
espírito. Então nós sacrificamos cada vez mais ela. E o que nós estava pendendo para a carne, os desejos que nós passa a buscar, que não é espiritual, mas é carnal, quando jejuamos, nós obtemos força para vencer esses obstáculos. Tudo bem, irmão Ildefonso. O que mais? Não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. A frieza vai dominando, que ele não respeita mais as coisas religiosas. Não tem mais reverência. Para ele é coisa comum e igual no mundo. Ele não respeita mais o que é sagrado. Olha que é sério. O que mais, irmão Ildefonso? Tudo isso se apresenta como um ciclo débil. É o que Paulo fala e dá um exemplo para não se embriagueis com vinho. Porque quem que se embriaga, ele perde o sentido, perde a razão. A pessoa que vive embriagado com qualquer tipo de álcool, bebida alcoólica, ele, até na família, ele perde o valor. Agora entenda bem, que esse ciclo débil, que envolve a vida das pessoas, até que elas passem a raciocinar, e o pecado que está entrando de um lado, do outro. E o lutador de boxe, o treinador, quando está treinando o lutador de boxe, ele depois chega para ele e fala, olha, defende essa área aqui do seu corpo, que é fatal, e está penetrando soco aí. Se você não defender, na hora da luta você vai tomar um nocaute. Assim é também o que está sendo frio na fé. Qualquer momento desse, o pecado vai entrando de um lado do outro, as práticas pecaminosas, a qual está lá em Gálatas capítulo 5, ele vai praticando, parece que é uma coisa normal. Ele perdeu o sentido, a razão, que a reverência e o respeito às coisas sagradas não tem mais importância. Parece que aquilo é igual. E não é. Vamos lá. Uma vez que a vida espiritual perdeu a vivacidade, quer dizer, perdeu a vida, perdeu o alvo, é como atirar flecha e errar direto o alvo. Nunca acerta o alvo. E a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo diz, olhando para o alto, que é de lá que vem a nossa vitória. Deixou de olhar? Deixou de acertar o alvo? A frieza está tomando conta. Tudo bem. A vida moral tende a sofrer consequências, logicamente. Quem começa a se embriagar com os negócios dessa vida, quem que foi chamado para militar e não milita legitimamente, ele vai perdendo. Um soldado que entra no exército, e lá ele recebe as normas de como deve se comportar dentro do quartel, fora do quartel. Uma vez que ele passa a desrespeitar as normas, não haver mais respeito e reverência, ele vai ser castigado, vai ser açoitado, porque não está respeitando as disciplinas. E na igreja? Também não é diferente, não. Deus castiga
aquele a quem ele ama. E uma vez, se nós não ouvirmos a Deus, vamos ouvir a homens? De jeito algum. Mas tudo bem. Fale mais um pouco, irmão Ildefonso. Esse assunto está ficando bom. A vida moral tende a sofrer. E veja bem, um cristão que está com a sua vida espiritual em dias, Jesus abençoando, em todas as formas. A palavra de Deus até diz, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Observe bem, Deus, de forma alguma, ele desampara os seus. O profeta Isaías diz assim, pode uma mãe que amamenta o seu filho todas as vezes, pode ela se esquecer de amamentar o seu filho, mas eu jamais, disse Deus, eu jamais te desampararei. Você está amparado por Deus, meu querido. Se está dando sinal de frieza na tua vida espiritual, você está perdendo, é igual, é uma coisa que machuca muito, é quando o homem fala para a mulher, quando ela não corresponde na área sexual, e fala que ela está fria. Nossa, machuca, dói na vida dela. Quando o homem fala assim, ei, você anda muito fria. E a frieza toma conta também nessa área, na vida do casal. E traz consequências. Mas tudo bem, não vamos abordar isso aí. A vida moral, uma pessoa quando perde a moral, em tudo, na sociedade, dentro do lar, cadê a cara agora para ele? Cadê a cabeça para ele erguer e olhar e continuar batalhando? Fica difícil. Mas tudo bem, as consequências vêm, né? Consequências degenerativas. E esse processo inicia com a degeneração das relações, primeiro, familiares e sociais. Começa aí. Hoje nós temos visto aí, na vida dos irmãos, muitos se divorciando, principalmente os que estão nas fileiras, diáconos, presbíteros, até pastores. Quando as coisas começam a degenerar e não há uma observância para ver isso, o fim, às vezes, cabe em uma separação. A frieza, como eu disse, do casal, traz separação, traz adultérios. É grave. É grave mais do que o Covid-19. Olhe bem, não há mais vigilância com a vida espiritual. A pessoa não se preocupa mais com sua vida espiritual. E não é que ele vai tornar um ateu, não. É como uma pessoa que está anestesiada, o corpo anestesiado, e ele não sente nada. Pecado sobre pecado. E ele não sente o pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Salvador Jesus. Tudo bem, irmão Ildefonso? Então não há mais vigilância na vida espiritual. A lógica espiritual é muito simples. Agora, observe.
E se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. É como Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a pessoa toma pelas mãos e não debaixo da potente mão de Deus, ele toma a iniciativa de querer resolver a sua vida, aí já é um sinal de naufrágio. Agora, e se a frieza espiritual, irmão Ildefonso? Há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Aí, às vezes, as pessoas estão sendo dominadas, não é pelo mundo, não, mas pelas coisas carnais. Aí, é o diabo. A culpa, não que eu estou defendendo o diabo, não. As obras do diabo, elas estão aí. Cabe a cada um se livrar delas. E o antídoto para se livrar é a armadura de Deus e deixar o Espírito Santo fluir. É como o óleo, é como o azeite que desce sobre a cabeça de Arão. Quando o azeite transborda, quer dizer, o Espírito Santo está sobre a vida do cristão, sobre a minha vida e a tua vida, é como quem joga a lama em quem está cheio do óleo. A lama bate, escorrega, mas não fica grudada. Mas quando não tem o óleo, o azeite da unção, quando não tem o Espírito Santo, o pecado vem, bate e penetra. E domina. Tá bom, irmão Ildefonso. Mas eu quero saber um pouco mais disso aí, sobre cheio e cheios do Espírito Santo. Tá bom, vamos lá. Vamos falar um pouco então disso aí. Nessa pré-aula, nós temos 3 pontos para observar nessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quais são, irmão Ildefonso? Primeiro tópico, a importância da devoção pela palavra e oração. Segundo tópico, irmão Ildefonso, o segundo tópico nos dá a importância em manter cheio do Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem planta milho, planta em cada cova 3 grãozinhos, 3 caroços de milho. E ali o que, quando brotar e nascer, vai ver qual que vai deixar. Aí 2 é tirado e 1 é ficado. Quando ele cresce, quando começa a crescer e nascer a espiga, aí nós vamos ver. Tem espiga, para quem já trabalhou nessa área rural, tem espiga que ela é completamente cheia de caroços de milho. E já tem espiga que ela vem cheia de falhas, faltando caroços. E a espiga que não desenvolveu. Mas o que tem a ver isso, irmão Ildefonso? Tem sim. É o cristão que quando ele desenvolve, é a espiga cheia. Quando ele está tipo em cima do muro, ele apresenta alguns grãos. Mas quando não aparece grãos, até o bichinho que corrói o grão, ele começa a dominar e começa a estragar os grãozinhos que tinha. É essa a lição. Esse bichinho é a frieza. Mas, irmão Ildefonso, e o terceiro tópico? Fala aí, o que é que vai ser? O terceiro tópico da nossa lição, dessa pré-aula, é vigilantes contra a frieza espiritual. Então, se não estava vigiando, vamos agora vigiar. Então, vamos aprender como vigiar para a frieza espiritual. É igual aí, todo mundo está crendo na vacina
Covid-19, que se vacinando vai estar livre. Mas já teve casos aí de pessoa que se vacinou, depois, não tomou nem a segunda dose, ela adquiriu o vírus. E agora? O que é que você me diz? Se tiver que acontecer de ser contaminado, e se tiver que acontecer de entrar em óbito, e quem é cristão, entenda. A morte dos seus santos aos olhos de Deus é coisa excelente. E se Deus permitir o vírus, você ser acometido pelo vírus, se Deus estiver no controle de tudo, você sai dali e vai ter mais uns anos de vida aí para fazer a obra. Mas se Deus achar por bem de te recolher, amém. Mas não fique preocupado não, tem coisas piores do que o Covid. Tem febre amarela, tuberculose e variedades, a AIDS, HIV, tudo não tem cura não, a dengue. Tem variedade de enfermidade aí. E essa é mais uma. Tudo bem, irmão Ildefonso, então vamos lá. Me fale aí a importância da devoção pela palavra e oração. Eu vou dizer aqui, como comentarista, apego. Tem pessoas que é apegada a familiares, é apegada a pai e mãe, é apegada a determinadas coisas materiais. Vocês estão me entendendo. Mas aqui, mediante as coisas espirituais, esse apego é a palavra. É o hábito de orar. É o hábito de orar. E a palavra de Deus diz, orai sem cessar. O ministério de Jesus Cristo foi todo debaixo de oração. Saulo de Tarso, quando teve um encontro com Jesus e foi mudado seu nome para Paulo, ele estava, e quando ele foi até a casa de Ananias, o Ananias foi até onde ele estava, cego, chegou lá Ananias e ele estava de joelho orando. O cristão que não tem essa particularidade com Deus, ele está sem apego. Tudo bem. Então essas coisas são indispensáveis na vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio. E é isso. Nós vemos também uma passagem no Antigo Testamento, Moisés, quando orava, e quando as mãos dele se cansavam, precisava de 2 pessoas para apoiar e segurar o braço dele, para o povo ter vitória. Mas tudo bem, olhe bem. Devoção, irmão Ildefonso. Se fizer uma pergunta, o que é devoção? O que é devoção? O que é que você entende por devoção? Vamos lá. Devoção é a nossa ideia de devoção, que é de apego, dedicação e zelo como nosso apreço pela oração. Cristão que está em frieza, foi acometido pela frieza, ele não tem prazer de orar. Ele parece que ele está fazendo uma aeróbica, um exercício físico que é assim, abaixa, ajoelha, levanta. É tão rápido que a prática do que está frio é assim. Ele não tem tempo suficiente para ficar de joelhos e meditar e falar com Deus. Falar com Deus, agradecer a Deus, falar como está a sua vida, o que é que está ocorrendo. Não tem tempo. Tudo bem. Então, devoção é isso, irmão? Devoção é apego e dedicação, e zelo é. Outro zelo que Jesus teve grande quando ele chegou no templo, chegou lá, estava
um comércio tremendo dentro ali da igreja. Os cambistas, todos eles vendendo. E Jesus pegou um açoite e açoitou todos eles. Mas Jesus não fez isso com maldade. Jesus fez isso por zelo. E disse, a minha casa será chamada casa de oração. Não é lugar de comércio, não. Na casa de Deus não é local de desfile de moda. Na casa de Deus não é local para se encontrar, para vender aquilo que você tem de mercadoria, principalmente perfumes e tudo mais. Não é local. Fora da igreja, tudo bem. Mas na casa de Deus, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Nós tivemos essa lição. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, tem mais um detalhe. O amor pela palavra e depois o apego ao jejum. Olhe bem, torna-se eficaz quando acompanhada de santificação. Quando essas coisas aqui, na vida do cristão, que já está ali fervoroso, é acompanhado agora com santificação, quer dizer, santificar, ou ser santo, é ser separado para Deus. E quando ele está separado para Deus, ele vai dar ênfase a tudo que é de Deus. Ele se separa do mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? E é também santificação, humildade e prudência e sabedoria. E isso tudo, quando você tem, você não pode tornar isso como um motivo de exibição. Tá bom? Primeiro tópico foi devoção. Já sabemos o que é devoção. Segundo tópico, a oração e a palavra. Se perguntar como a declaração de fé das Assembleias de Deus define a oração, como que é? Nós estamos falando das Assembleias de Deus. Não estamos falando de outro órgão religioso, de outra denominação. Mas nas Assembleias de Deus, todos nós conhecemos até um jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Mas não existe vida espiritual abundante sem oração. E hoje o que o povo menos preza é oração. O povo gosta de falatórios, gosta de cânticos e tudo. E quando é a oração e a palavra hoje, se falar 20, meia hora, cansa os irmãos. É tão difícil. Já lá no tempo de Esdras, quando acharam o livro, o povo, quando começou a ouvir, até chorava de temor pela palavra. E quando isso acontece, é sinal de frieza. Quem não ama oração e palavra é frieza. Tá bom, irmão Ildefonso, não fica bravo não. Mas e pior que aqueles que estão na frieza, que estão nesse processo de frieza, eles até citam esse jargão. A oração é a chave da vitória. Mas ele não. Aí fica só no oras por mim, oras por mim, oras por mim. Mas ele não tem fervor para se colocar na presença de Deus. Até parece que Deus está falando que nem falou. Adão, ô Adão, onde tu estás? Parece que a pessoa está com receio de se aproximar de Deus. E a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jeremias, ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e simples que ainda não sabes. E o clamor é através da oração. Então, veja bem, não existe vida espiritual abundante sem oração.
Certo, irmão Ildefonso? Então, a fé das Assembleias de Deus, né, é a oração que é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele, buscar a sua ajuda por meio de quê? De palavra e pensamento. Quando você se coloca de joelho, ainda que você não tenha a palavra, mas tenha o Espírito Santo, Ele, com gemidos inexprimíveis, Ele ali intercede. A oração é a alma do cristianismo. Cristianismo sem oração não é cristianismo. Então, olhe bem, Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Tem várias aqui passagens. Até um momento ele chamou os discípulos a orar, e quando ele se ausentou um pouco de lado, voltou lá, os discípulos estavam todos dormindo. Aí ele falou com os discípulos. Aí se ausentou de novo. Voltou, continuou dormindo. E dormente é frieza. Deus nos ajude. Olhe bem, vamos para o terceiro tópico. O terceiro item do primeiro tópico, que é viver sabiamente. Esses exercícios aqui espirituais, esses exercícios, a prática do dia a dia, diferentemente do nécio. O nécio é comparado aqui, a frieza é comparado também como nécio. Vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábio. É igual falar, veja bem como andais. Não é como louco, não. Não é agindo de forma que os outros aí agem. Mas sede sábio. Agora, se perguntar, fazer uma pergunta aqui, né, na lição, o que significa nércio, irmão Ildefonso, que está escrito aí em Efésios capítulo 5, versículo 15, refere-se a tolo, sem juízo. E a pessoa que não tem juízo, ele faz besteira. Então, existe pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nércio. Mas o que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui. Tolo e sem juízo. Nércios, insensato, acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. E devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões. Priorizar quer dizer dar mais ênfase, dar mais valor. E as pessoas estão tão perdidas, estão tão embaraçadas, principalmente com esse Covid aí. Só sabe pensar no Covid, que o perigo, isso e aquilo. Não que a gente não tem, nós precisamos obedecer normas, como usar máscara, como passar álcool com gel, ou álcool da qualidade que estiver vendendo, e cuidar para que esse vírus nós não pegue e nem passe para outros. Sim, precisamos. Mas o que se refere que as pessoas privam suas vidas não para o que é de Deus, mas prisa para ficar só naquilo que é do mundo. Então observe bem, priorizar a vontade de Deus nas nossas decisões, atitudes e não focar aparentes vantagens como o mundo faz. O modo da vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo, de forma alguma, como disse Paulo em Romanos capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, que vos apresentei a Deus. A maneira de Paulo, esse rogo é como eu oro pedindo,
para que vocês apresentem-se a Deus. A forma de apresentar a Deus também não é de qualquer jeito. E vamos observar como Paulo exatamente ele fala aqui em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Com raciocínio, não é sendo aí tolo, não é sendo uma pessoa que não tem juízo, que quer fazer as coisas para que os outros vejam que ele está fazendo para Deus, mas está fazendo sacrifício de tolo. Tá bom, irmão Ildefonso. E qual é o outro item que tem? O outro item que tem é remir no tempo. Tem pessoa que gasta o seu tempo com coisa que não edifica. Ele gasta 12 horas preocupado com tudo que há hoje nos meios de comunicação, internet e tudo mais, online. Fica bravo quando o Wi-Fi não quer pegar. Gozado. Imagine se Deus ficasse bravo com as pessoas que não usam o seu Wi-Fi. Direto com Deus. Pela oração. Wi-Fi. Ninguém liga o Wi-Fi para falar com Deus. Mas para falar com as redes sociais, as pessoas se ligam. Então aqui, remino o tempo. As pessoas gastam tempo. Às vezes tem tempo que é tempo da pessoa estar executando seu trabalho do dia a dia. Mas mesmo assim, o pensamento ele pode estar em oração com Deus, onde quer que seja, pelo Espírito Santo. Mas tem pessoa desocupada. Eu fico observando, tem um capítulo aqui, parece-me, na carta aos Hebreus, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Hebreus, se não me engano, é o capítulo 2 de Hebreus, que diz assim: porquanto convém-nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha bem, atentar é a mesma coisa de remir. Quando você atenta a ir fazer algo, e aqui diz o quê? É aquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus. Mas aí é igual quem tem olhos, quem tem boca, quem tem nariz, quem tem ouvido, mas essas faculdades mentais não estão funcionando. A frieza já tomou conta. Ele não consegue já ver com bons olhos, não consegue discernir e ouvir. Ele parece que ficou mudo. O olfato não sente mais cheiro, sabor das coisas de Deus. Tudo bem. O verbo remir, comprar de novo, significa remir, comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. É igual quem está vivo, se puder fazer variedades de viagens para conhecer determinados locais, ele aproveita que ele está com condições, verbo, para aproveitar, para não morrer sem conhecer determinadas coisas. E quem está vivo, ele procura se alimentar, ainda que está caro, mas ele se alimenta como se fosse a última vez que ele fosse alimentar. Mas aqui na vida espiritual, remir o tempo, aproveitar o melhor possível,
é quando nós estamos em comunhão com Deus, comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos. Se possível, tende paz com todos. Então, tempo é bem conhecido entre nós como kairos. Tempo, kairos. E tempo no sentido de ocasião é o sentido de oportunidade. Quem tem a oportunidade hoje para ler a palavra, tem a oportunidade para orar, se o Covid-19 te pegar, vai te mandar para o hospital. Aí, cadê o tempo para orar? Cadê o tempo para meditar? Você está lá no balão de oxigênio. Cadê tempo? Aí você vai querer. Mas por que não aproveita a oportunidade agora? Antes de ir para o leito. É aí que é o remir o tempo. É aproveitar antes. Dar valor antes às coisas sagradas. Que depois, quando vim, tem uma palavra aqui em Eclesiastes, eu gosto sempre de citar ela, no livro, a qual Salomão assim o escreveu, Eclesiastes, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, parece que é o 8, não, é o 7 de Eclesiastes, diz assim: ninguém aceita uma palavra dessa. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera também, porque também Deus fez a estes em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha dever depois dele. Ninguém quer considerar o tempo mau. E depois quer ter oportunidade de, num dia mau, querer orar, querer meditar, e o momento não está oportuno. Mas nunca quis, como tem alguns que dizem, cavar o poço. Tudo bem, vamos lá, Ildefonso, vamos ganhar tempo. Oportunidade de se fazer a obra. Às vezes a pessoa, tem tempo de fazer a obra, mas ele não quer fazer. Ele procura fazer outras coisas que não vai ter edificação nem para a sua vida, nem para a vida dos outros. Tá bom, irmão Ildefonso. Então fala aí, irmão Ildefonso. Me fale aí sobre relação interpessoal, ou a prática da devoção diária e a relação interpessoal. A vida diária do crente, a oração, leitura bíblica, jejum, frequência aos cultos, culto de ensino, culto doutrinário, público, e frequência nas reuniões de oração. Eu, desde o meu tempo de fé, quando tinha ali reuniões de orar, as pessoas confundem às vezes reunião de orar. Vamos dizer, vamos orar 1 hora? Para tais objetivos Mas tem lugar que se reúne para oração, chega lá, canta. Aí dá oportunidade para um, optado para outro, e quando vai fazer a oração, 3, 4 minutos. Isso se não fizer a oração definitiva, mas não teve objetivo nenhum a oração. E já vi momentos de ter os cultos de oração na igreja, e Pedro, Tiago e João, e Maria Madalena. A igreja às vezes tem 100 membros, mas ninguém vem orar. Mas já há pessoas que é dedicadíssimo, que ele gasta 1, 2, 3 horas em oração. O joelho fica calejado. Mas
Nem todos querem ter joelho calejado e ficar a marca. Principalmente as jovens, as madames. Tudo bem, não vamos entrar nessa questão, tá bom, irmão Deus? Deixa pra lá. Então, cheios do Espírito Santo, quando fala aqui cheios do Espírito Santo, foi o que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Todos foram cheios, falavam em diversas línguas como se fosse da sua nacionalidade. Agora, cheio do Espírito Santo, tem uma diferença. Nós vamos já ver. Cheio do Espírito Santo refere-se à plenitude na vida do crente do Espírito Santo. A plenitude. Nós vamos entender já o que é plenitude. Já estamos no final da pré-aula. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como na Septuaginta traz, não olhes para o vinho, principalmente quando ele está meio avermelhado, né? A passagem de Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a comparação é como uma picada de uma cobra. É mortal. Então, se a palavra usada para contenda significa também devassidão, a pessoa que é devasso, dissolução, né? É comum entre os pagãos que não procuram buscar a felicidade, eles procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos e resultam sempre em desgraça. Agora, mas enchei-vos do Espírito Santo, essa expressão indica renovação no enchimento do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo na vida cristã e não é estatística. Nele somos renovados no dia a dia. Não é como uma coisa que quando é feita, está feito. Não, não precisa mais. Não. Aí onde está cheio do Espírito Santo, precisa todo dia ser renovado. Quer dizer, quando é na luta, vai ter um dia que você vai ter que derrubar um leão. Vai ter dia que você vai ter que derrubar um urso. Vai ter dia que você vai ter que dar um jeito para tirar a pedra que está no teu caminho. E vai ter dia que você vai ter que matar um gigante. Vai ter dia que você vai ter que pôr fogo na seara dos filisteus. Mas é debaixo da renovação. Hoje você pode estar enfraquecendo, mas amanhã você sendo renovado, você está pronto. Que a renovação é pelo Espírito Santo. Tudo bem, irmão Ildefonso? A ação do Espírito Santo na vida não é estatística tal, é precisa de todo dia. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecostes. Eles já tinham. Já eram salvos, né? E todos os crentes em Jesus Cristo, pentecostais e não pentecostais, batizado no Espírito Santo ou não batizado, tem o Espírito Santo. Né? É característica típica dos pentecostais. Agora, não confundir o batismo no Espírito Santo, não confundir com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi até, nós estudamos aí na terceira aula, mas agora veja bem, diz respeito ao batismo o Espírito Santo. Mas não é o caso de Efésios. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta de conversão. O batismo encoraja. Aquele que é batizado dá mais um ênfase, é como uma vitamina. Quem era tímido não é mais tímido, ele tem coragem ele deixa a timidez para falar a palavra. Isso é cheio. E é todo dia.
Então, veja bem, na vida da conversão, isso é uma coisa distinta, né? Quero terminar aqui no terceiro tópico, porque o horário já tem se avançado, né? E isso é muito bom. Vigilantes contra a frieza espiritual. Para essa vigilância contra a frieza espiritual, para combater ela, nós combatemos com testemunho transbordante, dando graças a Deus por tudo e sendo sujeição. Né? Testemunho transbordante é um sinal evidente, com cânticos e expressões de alegria, de louvor a Deus, além da fusão de instruir a igreja. As pessoas parecem que têm medo hoje de testemunhar. Tem medo de falar dos benefícios que Deus tem feito na sua vida. E se faz através de um louvor, porque está alegre. Quem está alegre, canta. Né? E salmos como os salteiros de Israel são os salmos aos quais o Espírito Santo dá vida nova. Nós temos aí a harpa cristã, que muitos não dão mais valor. Tem denominações aí que nem um cântico da harpa cristã canta. E há assembleanos que já está um bom tempo na igreja e não sabe nem onde está o hino e nem cantar um hino. Por que é isso? Falta de dedicação. Quando a pessoa se dedica, ele procura se aprimorar. Tudo bem, irmão Delfonso? Dá graças. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Dá graças a Deus. Ser cheio nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças a Deus em tudo ao nosso Deus, em nome de Jesus. E o Espírito Santo nos capacita e ele nos capacita a levar uma vida de gratidão diante de Deus. Né? Centralizada sempre na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Sujeitão, ou está sujeito, é o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é uma outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito Santo nos capacita a essa sujeição. E é dever do cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos, e essa sujeição deve haver também entre os irmãos na igreja, que lá fala sujeitar-vos uns aos outros. Tem pessoa que não quer suportar o seu irmão. Ainda na fraqueza dele, na frieza dele, não quer suportar. Tem pessoa que não quer obedecer autoridades. E tem pessoa que desonra os oficiais e obreiros da casa de Deus. E dizendo que está cheio do Espírito Santo. Eu não posso acreditar nisso. Uma pessoa que não é sujeito, não está sujeito à sujeição, ele não é submisso, eu não posso crer nisso, irmão de Delfonso. Então aqui, a diferença nas pessoas, quando você leva a palavra de Deus a certas pessoas, elas ficam ofendidas. Outras dizem, não concordo com você. E muitas não se deixam ensinar, que os outros venham a ensinar a elas. Mas quando estão cheias do Espírito Santo, mesmo também estarão dispostas a aprender. Então, a diferença de quando a pessoa não é sujeita, ela age de uma forma incabível. Eu já, na minha época de diácono, nós fazíamos as visitas nos lares, aí eu falei, olha irmão, nós vamos fazer uma visita no seu lar, tal dia. Não, irmão, não. Ele na hora replicou. Não precisa não, irmão, pode ir na casa de outro. Amém. Tem pessoa que não é submisso. E às vezes não deixa a arca, que é símbolo da presença de Deus, entrar na sua casa, como Obed.
assim ele o deixou na sua casa e ali todos foram prósperos. Amém, tudo bem, não quer, não quer. Você pode falar em muitas línguas. Tem pessoa que é igual o canarinho, mal ele entra, sobe no púlpito, já está lá falando em língua, né? Mas se não tem o espírito pronto para aprender, eu pergunto, que tipo de espírito você tem? Você tem o Espírito Santo, irá questioná-lo com mansidão. Quem tem o Espírito Santo, ele questiona com mansidão, em um tom fraterno. Quando fala tom fraterno, é tom de amor. E a pessoa que vai ser exortada, dependendo, ele sente que a pessoa está indo com amor. Chegamos ao fim, né? E ao invés de ficar ofendido, sai zangado. Tem pessoa que você vai falar com ele e ele sai bravo. Ei, tiver licença. Você chegará até o professor com um espírito dócil e cortês e dirá: talvez eu não tenha entendido muito bem. O senhor ou não tenha ou captado o sentido que você está falando. Então a pessoa chega com um espírito de dócil. Não chega aqui como todo. Significado: enchei-vos do Espírito Santo é ter uma vida na plenitude do Espírito Santo. Guarde bem. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Desde os cultos até o lar, desse lar até o trabalho e do trabalho à sociedade. E por meio desses testemunhos é possível observar o cheio do Espírito Santo. Deus os abençoe. Meus amados irmãos, continuem orando por mim, para que a excelente obra ele venha realizar aqui em Ailandra, Paraíba, na minha vida. Que eu possa continuar tendo zelo e procurar cada dia ser renovado pelo Espírito Santo, assim também na tua vida. Merilda, paz do Senhor, forte abraço para você, boas melhoras e Deus, Ele cuida de você. Amém.